Fala galera concurseira, seja bem-vindo ao canal Dicas do Tomazetto. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber novas notificações de novos conteúdos inteiramente grátis. Estou aqui todos os dias com os mais variados temas para poder te ajudar rumo à aprovação em um grande concurso público. Pode contar comigo. Galera, o que acontece? Qual é o tema desse presente vídeo? A gente está fazendo aí uma série de vídeos referente à Lei Complementar 840 de 2011, que serve para todos os concursos, ou praticamente todos, do Distrito Federal, tá? Volto a dizer, por mais que a lei não seja cobrada na sua plenitude, você tem que saber ela no detalhe, porque é ela que vai reger o servidor público. Então, se você está concorrendo a uma vaga para o serviço público do DF, tu tem que saber isso aqui. Não tem jeito, a regra do jogo é essa, não tem outra. Legal? Então, galera, o que eu vou fazer hoje? Eu vou dar um gás bom aí. A ideia é que hoje seja a nossa penúltima aula, tá legal? E aí a gente vai finalizar na próxima e a gente consegue ir até o artigo 295, tá? Volto a dizer, se você tiver alguma sugestão, algo que eu possa, de alguma maneira, agregar no seu estudo, deixa aqui a sugestão, tá? Entra lá no meu Instagram, vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá legal? E eu tô totalmente à disposição para te ajudar, tá legal? A ideia é estar sempre agregando valor para você, beleza? Então vamos lá, galera, menos papo, bora trabalhar. O que acontece? A gente vai continuar, agora a gente está no artigo 216. O 216, ele fala tão somente da questão de enriquecimento ilícito, que você vai ter a questão da sindicância patrimonial, tá? Aí vai ter instalação da sindicância patrimonial, aí quem é que instaura? O presidente da Câmara, o Tribunal de Contas, governador, tá legal? A sindicância, o processo dela é totalmente sigiloso, tá? A sindicância, qual é a composição dela? Vai ter uma comissão composta por 3 servidores estáveis. Prazo da sindicância, isso é importante porque depois vai ter um outro prazo que você não pode se confundir. Sindicância, 30 dias prorrogáveis por igual período, fechou? Aí o que acontece? Finalizando a sindicância, o que vai acontecer? Ou você arquiva o processo ou você instaura um processo disciplinar. E aí o processo disciplinar, qual é o prazo dele? 60 dias prorrogável por mais 60. Então, processo disciplinar, 60 dias. Sindicância, 30. Tá? Os autos de sindicância, se você transformar num processo disciplinar, serão apensados, tranquilo, tá? Aí o 219, ele fala de alguns princípios, né? Eu acho que o mais importante aqui, galera, assim, todos aqui são bem lógicos, né? É a gente falar do informalismo moderado, ou seja, não depende de uma forma determinada, tá? Na teoria, salvo se a lei expressamente exigir, tá legal? Bom, o que é permitido, né? Você notificar, intimar o servidor, você vai fazer uma comunicação via postal, você vai utilizar o meio eletrônico. Só que se você utilizar o meio eletrônico, você tem que garantir cabalmente que o servidor recebeu a notificação. Então você vai ter que ter aí um aviso por meio telefônico, é o que diz o parágrafo 3º, tá? No 220, galera, diz o seguinte, que os autos do processo disciplinar, eles estão em caráter reservado. Então, autos do processo disciplinar, caráter reservado. Os autos do processo não podem, portanto, serem retirados da repartição. Estão em caráter reservado, tá? Bom, o que você, nesse caso, né, quando você tem uma instalação de processo disciplinar, o que você não pode deferir ao servidor? Férias, licença afastamento, exoneração a pedido, aposentadoria voluntária. É bem lógico isso aqui. 222, galera. Afastamento do serviço é possível por até 60 dias do servidor sem qualquer prejuízo da remuneração, tá? Aí o que acontece? Esse afastamento ele pode ser prorrogado por igual prazo? Sim, pode ser prorrogado. E pode também haver a cessação por determinação da autoridade competente. Aí depois no parágrafo 2º ele diz o seguinte, que o servidor, né, por conta desse afastamento, ele não vai poder, em regra, comparecer à repartição, ele está afastado, tá? Galera, 223, 223, vamos lá. É possível, né, que essa questão do afastamento, a gente consiga colocar o servidor em exercício provisório em outra sede, né? Você, provisoriamente, colocar ele em outro lugar trabalhando enquanto é feita toda a apuração. O 224 fala de contraditório para defesa, bem lógico, né? O 225, galera, aí ele fala dos direitos do servidor. Ele tem que ser citado, intimado e notificado, tá? E aí a intimação, ela tem que ser feita com antecedência mínima de 3 dias. Anota aí, antecedência mínima de 3 dias, mais um prazo importante.
226, galera. O servidor acusado ele tem algumas faculdades, tá? Uma delas é, por exemplo, arguir incompetência, impedimento, suspensão. Aí, nesse caso, se ele fizer esse procedimento, aí quem vai estar julgando? A autoridade imediatamente superior. Eu desci lá no inciso 1, tá? Que ele vai voltar exatamente aqui, tá? Aí a gente já faz a ligação, já segue. Então, o que o servidor também pode fazer, né? Constituir procurador, ele pode acompanhar depoimento de testemunha, ele pode requerir testemunha, contraditar testemunha, pode produzir provas, formular quesitos, acesso às provas dos autos, apresentar recurso e reconsideração. Galera, na boa, é muito lógico isso aqui, não tem muito para onde correr, e numa prova eu acho que você não teria problemas em relação a isso aqui, tá? Beleza. O servidor acusado, ele pode ter o custo de perícias e exames por ele requeridos. Ele requeriu uma perícia e exame. Cara, o custo não é do serviço público, não, o custo é dele, ele que está pedindo, tá? 227, galera. Quando houver uma dúvida sobre sanidade mental, então aí pode ser o servidor submetido a exame, tá? O 228, ele já fala da questão da prisão do servidor. Então, assim, citação e intimação, né? Vai ser promovido onde ele estiver recolhido, o acompanhamento, né, por um procurador, e o interrogatório será realizado em local apropriado. Ele vai sair da prisão, local apropriado, ele vai ter todo o interrogatório, tá? Bom, no 229 eu já vou direto para o parágrafo 2º, que diz que os membros da comissão são escolhidos pela autoridade competente. E aí você tem que ter uma escolaridade igual ou superior do servidor, ou, conforme o parágrafo 3º, cargo efetivo superior ou do mesmo nível. O parágrafo 6º, eu estou pulando, estou tentando pegar o que é mais importante. A comissão processante, ela tem que ser renovada, processante permanente, tá? Desculpa. Então, a comissão processante permanente, ela tem que ser renovada no mínimo a cada 2 anos. Anota esse prazo que é importante também. Já no parágrafo 9º, diz o seguinte, que podem participar como membros da comissão integrantes de outros órgãos da administração pública. Então, não necessariamente é daquele órgão, tá? Sempre lembrando, tem a questão da escolaridade e o cargo. Agora, pode ser de outro órgão? Pode. Galera, já estou pulando para o artigo 231. A comissão ela vai exercer suas atividades com independência e imparcialidade. E no parágrafo único diz que o presidente ele pode requisitar apoio, inclusive, de outros órgãos da administração pública, inclusive carreiras policiais. Fechou? 232, galera. As reuniões de comissões elas têm que ser registradas em ata. Lógico também. 233. Sempre que necessário, a comissão processante deverá dedicar tempo integral ao trabalho, tá? Então você vai acabar sendo dispensado das suas atividades originais. O 235, galera, ele fala das fases do processo disciplinar. Então vamos lá, instauração, instrução, defesa, relatório e julgamento. 236, processo disciplinar é instaurado pela autoridade competente. Tranquilo também. O 237 fala o que deve constar nos autos. Primeiro, a indicação da autoria, sem dúvida. A materialidade, sem dúvida. E no parágrafo único diz que a instauração do processo disciplinar depende de quê? De publicação em ato de diário oficial. Você tem que manter a publicidade, né, para você mostrar que está acontecendo o processo. Tá? 238. Instaurado o processo, o servidor acusado deve ser citado. O servidor acusado que mudar de residência, ele é obrigado a fazer a atualização cadastral. Parágrafo 3º. Local incerto. O que você faz? Já sabe, né? O que é? Edital. Tranquilo. E aí, se no prazo de 15 dias não foi encontrado o servidor, que é a tendência, o que vai acontecer? Será feita a nomeação de um defensor dativo. Por quê, galera? Esse processo tem que ter contraditório em ampla defesa. Tá? Não tem como você julgar o servidor, ele não veio, tá julgado, tá condenado. Não é assim que funciona. Tá? Aí, galera, no 239, ele fala... Na verdade, o que eu percebi aqui na leitura, né? Tanto do 239 e 240, que fala da fase da instrução. Basicamente, aqui ele vai explicar o que é instrução. Basicamente, galera, instrução é investigação, produção de provas. É isso que ele está falando aqui. Então, ele vai falar de diligências, investigações, coleta de prova, enfim, coisas bem... lógicas em relação a esse conceito de instrução, beleza? Aí o que acontece? Você pode... Aí um detalhe que é importante, olha só. Na instrução você faz investigações, diligências, como eu comentei. Só que o que acontece? Se você for no inciso 6º, existe uma diferença, né? Esse tipo de investigação e diligência você faz normalmente,
né, existe independência e imparcialidade. Só que nesse inciso, você vai solicitar por intermédio da autoridade competente alguns pontos. Então, isso significa que esses pontos aqui você não pode, por independência, solicitar. Então, por exemplo, busca e apreensão, você tem que solicitar. Informações da Fazenda Pública, quebra de sigilo bancário e telefônico, exame de sanidade mental. Isso tudo você tem que solicitar, não tem jeito. Tá? Já pulei, galera, ali para o 240, no parágrafo 4º, que o idioma, os documentos que forem encaminhados em idioma que não seja o brasileiro, precisam ser traduzidos. Não precisa tradução no juramentado, basta a tradução. Lá no 241 ele diz o seguinte, no parágrafo 1º, se a testemunha for servidor público, então há de se deixar ciente o chefe da repartição. A ausência injustificada do servidor que foi intimado como testemunha deve ser comunicada à autoridade competente. Pô, por que ele não veio? Ele não foi intimado? Qual o problema? Tá? Aí o que acontece, galera? Depoimentos contraditórios. O que você pode fazer? Acareação. Simples assim. No 243 ele fala a sequência. Ó, concluída a inquirição das testemunhas, você deve promover o interrogatório do servidor acusado. Então, primeiro as testemunhas, depois é o servidor acusado, tá? E aí no parágrafo 1º é a mesma coisa, divergência entre declarações, por exemplo, fatos e circunstâncias. O que você faz? De novo, amigo, acareação. Tá na dúvida? Acareação. 244. Encerrada a instrução e tipificada a infração disciplinar, você vai ter o quê? A indiciação do servidor, tá legal? Beleza. Aí no 245, o que acontece? A citação não exclui o cumprimento do disposto desse artigo. O que está disposto nesse artigo? Que o servidor, uma vez indiciado, deve ser intimado pessoalmente por mandato expedido pelo presidente da comissão. É isso. Também tranquilo, tá? No caso de recusa do servidor indiciado em apor ciente, tipo assim, não quero dar ciência, o prazo de defesa se conta da data onde houve a declaração aí da indiciação do servidor. 246, galera. Quando por 2 vezes o servidor foi procurado, tá? Foi procurado, a gente tá tentando intimar não está conseguindo. E aí não conseguiu encontrar, o servidor está fugindo. Então o que você vai fazer? Você vai intimar qualquer pessoa da família ou qualquer vizinho do servidor. O servidor colocou aquele endereço, ele mora lá, então ele vai ser intimado lá, seja por qualquer pessoa da família ou seja por vizinho. Que doideira, tá? Bom, aí nesse caso, o que você vai fazer? Você vai deixar uma cópia de mandato com pessoa da família ou qualquer vizinho, tranquilo, né? 247, galera, você vai aí falar da cópia da indiciação, né? Você apresenta ao servidor a cópia da indiciação, tá aqui, você foi indiciado, tal, enfim. 248, servidor indiciado que estiver no local incerto, edital, tá? Lá no parágrafo 1º, ele diz o quê? Que o edital de citação publicado em Diário Oficial. Aí, galera, um prazo importante, olha só. O prazo para você se defender é de 15 dias, tá legal? Aí é aquela mesma situação, aí você vai ter servidor revel, defensor dativo. Aí o que acontece? O prazo de defesa escrita já é de 10 dias, você tem 2 pontos aqui diferentes, tá legal? Então vamos lá, no 248, o prazo de defesa por conta da questão de edital, tá? De local certo não saber, é 15 dias, tá? E aí o que acontece? Já no 250 você tem outro prazo, que é o prazo para apresentar a defesa escrita 10 dias. Toma cuidado com a diferença desses 2 prazos, eles podem ser trocados, tá? E aí no caso do 250 ele faz o complemento no parágrafo 1º que tiver 2 ou mais servidores, aí a defesa já vai para 20 dias. O prazo de defesa pode ser prorrogado pelo dobro. 252, galera. Concluída a instrução, a comissão processante vai elaborar relatório circunstanciado. O que vai ter nesse relatório? Informações sobre instalação, resumo das peças, a conclusão sobre a inocência ou responsabilidade e já tem a indicação, tá? Então a comissão já vai indicar a sanção a ser aplicada. E no 253 diz, a comissão processante deverá remeter à autoridade instaladora os autos do processo. E aí, se houver no 254 algo que seja relacionado a infrações penais, o que vai acontecer? Você vai encaminhar cópia dos autos ao Ministério Público. Galera, aqui eu finalizo, tá? A gente vai então do 255 até o 295 na última aula sobre Lei Complementar 840. Eu vou conseguir zerar em 8 vídeos
todos os artigos dessa importantíssima lei para você que será servidor do Distrito Federal. Aquele abraço, fui!